Olá a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos. Vocês estão no canal da Semente Estrelar. Se é a primeira vez que me assiste, o meu nome é Diana. Não saia se gostar sem fazer a sua inscrição. Para aqueles que já é costume estar aqui comigo, a minha gratidão pela vossa conexão. Energia de troca, coloquem o like, o comentário e a partilha do vídeo. Vamos para mais uma tiragem coletiva com o tema: qual é a energia nos próximos 7 dias desse ser amado em relação a vocês? Vamos fazer uma leitura com arcanos maiores, com o tarot de Osho e com o baralho cigano. Eu vou mostrar então as opções de escolha. A tiragem é válida no momento em que encontrarem para os próximos 7 dias, ok? Vamos então ver as opções de escolha. Temos a primeira consulta com a pedra do citrino e a segunda consulta com a pedra do olho de gato. Se precisarem de mais tempo para fazerem a escolha, façam uma pausa no vídeo e vamos começar por quem escolheu aqui a pedrinha do citrino. Vocês vão firmando o pensamento e eu vou colocando as cartas na mesa e depois passarei à interpretação. Firmem o pensamento nesse ser de luz. Portanto, eu vou tirar 7 cartas de cada deck e vamos tentar entender então a energia dessa pessoa relativamente a vocês. Vamos ver se vai haver algum tipo de mudança, algum tipo de movimento. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e o sétimo dia. O tarot de Osho. Continuem a firmar pensamento. Relembro que a tiragem é coletiva, temos milhares de energias. Portanto, é normal que não bata tudo a 100%, mas acredito que entre 60% a 80% vocês vão conseguir sentir a conexão, porque não é por acaso que estão aqui, não é? Não é por acaso que são atraídos ao canal e à tiragem. Tenho a certeza que alguma mensagem irão retirar. Terceiro, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. E o baralho cigano. Podem sentir um ser amado um pouco em cima do muro, que precisa tomar uma decisão em que nunca mais toma, que existe um silêncio, um mistério entre vocês os dois. Pelas cartas de corte, está-me a dar um pouco essa impressão. Primeiro, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Então, primeiro dia, nós temos a estrela, uma carta que me fala de alguém que vai estar a sentir uma conexão espiritual por vocês. Portanto, isto aqui, esta carta e este dia é válido para o dia de hoje que estão a assistir, não é? E é uma carta que me fala de alguém que tem esperança e que está otimista, que seja lá qual for o fardo que ele está a passar neste momento, que ele está otimista e que tem fé de que as coisas se vão resolver. Porque o afastamento que existe, a carta da Torre fala-me de afastamento, está a ser um fardo para essa pessoa. Ele sente o afastamento como muito pesado e pode ser alguém que está longe também por influência de outras pessoas. Não é para todo mundo, mas para um pequeno grupo. Mas, porém, esse afastamento tem um propósito a nível de aprendizado, porque temos aqui conexão espiritual. Então, o Seis de Espadas fala-me que durante o afastamento ele está a pensar de uma forma muito fixa, muito constante em vocês,
O afastamento pesa no sentido do fardo, do negativo, mas vai tirar um aprendizado. A maneira dessa pessoa ver a relação, de vos encarar a vocês próprios e até de reavaliar o próprio comportamento dele ou dela nessa relação, vai ter aqui um despertar, vai ter uma cura. Esta cura não vai acontecer neste dia, no primeiro dia, mas o processo já está a desenvolver, não é? Uma pessoa que está longe, que a situação de vida atual pode ter influências de terceiros, mas seja lá o que for, tanto a vida particular como o afastamento que existe aqui, está a ter um peso a nível de fardo. É algo que lhe custa a essa pessoa continuar a aguentar, mas que tem energia de cura, de otimismo e de ainda ter fé das coisas se virem a resolver. Também tem energia de alguém que aos poucos pode estar a ter aqui um despertar espiritual, ou a despertar para a espiritualidade, ou se for alguém já inserido nessa área, que esteja a aprofundar esse seu lado mais espiritual, porque sente que mesmo afastado, a vossa conexão é fora do comum. Então é alguém que tenta buscar respostas também por causa disso. No segundo dia, nós temos a carta do Imperador, já cá faltava o nosso amigo, não é? Pode ser uma pessoa que no segundo dia está muito focado no trabalho, que tenta focar a sua energia, até para não estar constantemente a pensar na vossa conexão. Tenta focar ali em assuntos materiais, em assuntos financeiros, que é muito importante para ele ou para ela. Aquilo que transparece para o social, para os outros, é alguém que utiliza uma máscara, que gosta de fazer parecer que está sempre tudo bem com ele, que tem aqui uma vaidade, não é? E que não transparece os sentimentos. Ele tem sentimento e tem pensamento enraizado, não é? Relativamente a vocês consoantes, vocês já fazem parte da vida dele ou dela, por muito tempo que estejam afastados. Mas é uma pessoa que esconde, não é? Existe esse afastamento e no segundo dia tem uma tendência a continuar, de alguém que autossabota aquilo que sente e que não tem uma atitude de fazer diferente. Para alguns casos, vocês poderiam ter aí uma quebra de confiança em relação a essa pessoa, ele ou ela ter escondido alguma situação familiar da vida particular que nunca chegou a revelar. Pode ser uma situação de triângulo em que neste momento está compromissado com outra situação e que por esse motivo não pode abrir mão. E, portanto, acaba por não ser verdadeiro com ele próprio, no sentido de viver esta conexão e este sentimento. Há aqui um aprisionamento a um status, a uma forma muito rígida de educação que ele teve, ao que os outros pensam. É alguém que não gosta de mostrar vulnerabilidade e que mantém essa carapaça, mas que depois no oculto, quando se olha ao espelho, não existe uma felicidade nem uma completude, por muito que ele tente transparecer o contrário. Porque o imperador ele tem aquela casca grossa, mas ele esconde uma vulnerabilidade por trás dessa capa. No terceiro dia, eita, nós temos o diabo, alguém que vai pensar em vocês aqui constantemente, de hora a hora, de minuto a minuto. Podem ter um relacionamento kármico com essa pessoa, a árvore e o diabo, não é? E a estrela. Portanto, algo que já vem de vida passada e que a parte negativa, não é, de energia pesada do diabo, traz aquela conotação kármica. E que eu acredito que aqui o pensamento constante seja de parte a parte, tanto dessa pessoa como de vocês consoantes. No entanto, é um pensamento constante, um apego constante, mas sem dar andamento à situação. Há necessidade de compreender alguma coisa, de se libertar de padrões muito rígidos na forma de ver as coisas. O imperador com o diabo ninguém merece, não é?
É uma pessoa extremamente rígida, teimosa, que insiste em ver as coisas e em ter o mesmo comportamento constantemente, sempre da mesma forma e de uma forma egoísta, e que lhe poderia ter sido isso passado através de educação, através de influência familiar. Mas como temos aqui uma estrela que dá aquele empurrão para a pessoa ter um avanço, há aqui alguém que tenta resistir a esse empurrão da espiritualidade para compreender as coisas de uma forma diferente, para compreender o verdadeiro papel dele ou dela nessa relação. Porque a pessoa tem que se libertar. E o diabo com o urso é uma pessoa extremamente ciumenta. Ciumenta, que tenta controlar, tenta observar ao longe. É uma pessoa que cria histórias na cabeça dele ou dela, não é? O que é que vocês neste momento andam a fazer, se estão com outro, se estão com outra. E que ele próprio é aprisionado nesses pensamentos limitadores. É uma pessoa que tem uma maneira muito rígida de ver as coisas e que acaba não só por se autossabotar, mas por se aprisionar e por estragar o caminho da felicidade dele. Se estiver noutro relacionamento ou noutro contexto mais material ou profissional, é alguém que sabe que precisa de abrir mão de alguma coisa, mas que tem uma resistência muito grande para abdicar do lado de lá. E como o imperador com o diabo é materialista, pode ter a ver com dinheiro e com o financeiro. No quarto dia, eita, o enforcado, alguém que continua paralisado, mas a sofrer. Esta pessoa tem um amor platónico por vocês. Ele vive esse amor entre quatro paredes, dentro destas grades, de uma maneira idealizada, que não é vivido na realidade. E que sofre, mas que esconde esse sofrimento e que tem um poder de controle, uma necessidade de controlar a vida, de controlar as coisas, de controlar o outro. Temos aqui energia de manipulação. Alguém que esconde o 7 de espadas e a lua é alguém que não abre o jogo, que pode esconder algum tipo de informação da sua vida particular. Pode ser alguém que já esteja noutra relação e que nunca vos tenha contado. E temos energia de manipulação. Uma pessoa com dificuldade de se desprender, de soltar as coisas, incluindo, quando eu falo de coisas, pensamentos muito rígidos, e que se aprisiona à própria forma de ver as coisas. Quer controlar tudo de uma maneira demasiado fria. Então ele pensa em vocês de uma forma obsessiva. Ele ou ela é viciado em pensar em vocês e provavelmente vocês também ficaram com essa energia do vício de estar constantemente a pensar nessa pessoa, porque a vossa energia está conectada. Mas o ponto de vida particular dele ou dela, juntamente com esta obsessão, está um fardo. É uma pessoa que não leva os dias de uma maneira plena, de uma maneira feliz, trai-se a ele próprio, mas gosta de dar a impressão para os de fora que está tudo pleno com ele ou com ela. No quinto dia temos a Imperatriz, não é? Já é uma energia um pouco mais saudável, no sentido dele estar a sentir mais, porque esta pessoa tenta controlar o sentimento, mas estar a sentir mais o sentimento que tem por vocês, mas ainda no plano da idealização, de quem não toma uma decisão, de quem não faz uma escolha, de quem não sai desta paralisação. Então estou a ver aqui uma energia de alguém que está obcecado, de alguém que tem sentimento, que tem ciúme, que tem apego, mas que continua a levar a vida dele de uma maneira oculta, até com situações que vocês desconhecem, que não quer abrir mão do lado de lá e que pode ser por motivos financeiros e que relativamente a vocês consulentes fica apenas na observação sem tomar atitude.
mas com a intenção de uma aliança. Porque a Imperatriz, ela é a mulher ou o homem ideal, porque estamos a falar de um arquétipo. Então, quando ele ou ela pensa na pessoa de confiança, na pessoa ideal, vocês veem-lhe à memória de uma forma muito constante. Mas é alguém que peca por não ter atitude. No 6º dia, o carro, movimentação, ou pelo menos o desejo de se movimentar, não é? Embora aqui passe por uma decisão, porque temos 2 caminhos diferentes, pode ser o caminho de ainda não tomar atitude ou o caminho de finalmente abrir uma comunicação, vir na vossa direção. O ir na onda, que representa um as de copas, e os caminhos, que é a carta das escolhas. Eu aqui leva-me a pensar, podemos ter 2 situações, porque aqui fala-me de livre-arbítrio. Portanto, neste dia, ele vai ter uma vontade muito grande de comunicar. Mas pode ser alguém que insiste em ir na onda daquilo que já é costume. Que insiste neste aprisionamento. Para um pequeno grupo, pode comunicar, pode ter uma movimentação, mesmo que não seja uma mensagem direta, pode colocar um like numa foto nas redes sociais, pode mudar a foto de perfil no WhatsApp, ou então desbloquear se estiver bloqueado. Pode. Apenas para dar aí um ar da graça dele de uma forma muito discreta, como quem não quer a coisa. Para um pequeno grupo, ok? Temos aqui uma energia forte de quem quer manifestar algo novo, mas que depende do livre-arbítrio no próprio dia. E finalmente aqui temos o louco, a carta da ruptura, que esta carta fala-me, é o que representa o arcano maior da justiça, e a carta da chave. No 8º dia, ele está, vejam bem aqui esta personagem, a romper, não é? A explodir com tudo aquilo que o oprimia. Porque esta pessoa tem uma necessidade de mudança muito grande, incluindo nele próprio, incluindo nos pensamentos, não é? De arrebentar com estas grades, de ganhar asas e voar. Porque ele ou ela ilude-se de que controla tudo, mas no fundo ele não se controla a ele próprio, porque ele não consegue controlar os pensamentos. Ele é completamente obcecado por vocês. Então tem aqui uma energia de esta paralisação total começar a ser insuportável. E mesmo que ele não esteja ainda pronto, porque o louco fala-me de imaturidade, de alguém que ainda não está pronto, olhem ele ali a querer atirar-se pelo penhasco abaixo, não é? Porque é alguém que quer ir na onda. Então poderão ter aqui casos em que a pessoa até tem um movimento em relação a vocês, no sentido de recuperar uma comunicação, mas que vocês ainda não o sentem pronto. Ainda não sentem confiança da parte dessa pessoa. Nem vocês têm capacidade neste momento para confiar nessa pessoa. É alguém que, se um dia vier mais preparado, ele ou ela sabe que tem que recuperar a vossa confiança. Porque o ir na onda com o louco é alguém que conduz o carro de uma forma desgovernada. E vocês têm medo de se colocar nesse carro conduzido por essa pessoa. Têm medo de dar outra vez em ruptura, das coisas não correrem bem. Então, nos 2 últimos dias, no 6º e no 7º, ele tem uma vontade muito grande de romper este afastamento que pesa, que oprime, e de se aproximar. Pode se aproximar na matéria do contacto, até poderá, mas ainda não vem preparado para oferecer esta aliança séria que vocês gostariam. Até porque na vida dele particular temos aqui uma atrapalhada que está no oculto e que tem influência de terceiros e que ainda não está resolvido. No entanto, ele ou ela sofre com os dias a passar uns atrás dos outros, em que mantém esta máscara
e que não se sente bem com ele próprio perante esse afastamento. Então podemos ter aqui energia de alguém que, de uma forma subliminar, talvez não seja de uma forma escarrapachada, ele tenta dar sinal de vida. Porque quer romper aquilo que pesa e neste caso é o afastamento. Mas o ir na onda com o louco é alguém que ainda não vem pronto e que poderá aproximar-se e voltar a afastar-se. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido esta leitura. Depois escrevam aí nos comentários o que é que acharam, qual foi a parte que ressoou com a vossa situação. Não se esqueçam de deixar aí o vosso like, o vosso comentário e a partilha também deste vídeo. E vamos passar já de seguida, vou só arrumar a mesa, vamos passar à leitura da energia dos próximos 7 dias para quem escolheu a pedrinha do olho de gato. Ora, cá está. Para quem escolheu aqui a segunda consulta, firme o pensamento. Eu vou fazer da mesma forma, vou dispor os arcanos e as cartas na mesa e depois passarei à interpretação. Tragam a energia dele ou dela para a mesa e vamos ver então nos próximos 7 dias o que é que podem contar por parte dessa pessoa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Vamos com o tarot de Osho. Continuem a firmar o pensamento. Uma, duas, três, quarto dia, quinto, sexto e o sétimo. É alguém que tem uma vontade muito grande de movimento. É uma pessoa apaixonada e que tem um chamado da alma para uma união com vocês, não é? Pelas cartas de corte. Mas temos aqui uma moralidade que fala mais alto. Pode ser uma pessoa que já não tenha agido corretamente no passado com vocês e que agora não quer voltar a errar. Pode ser uma pessoa que esteja num outro relacionamento e enquanto isso perdurar, fica apenas ali a viajar na maionese, não é? Porque não quer vir na vossa direção enquanto esse relacionamento perdurar. Se estiverem num relacionamento com essa pessoa, é alguém que está imensamente apaixonado. Para quem estiver junto, com as cartas de corte, temos aqui um quadro positivo. Vamos ver então a energia do primeiro dia, que é o dia de hoje. Conta o primeiro dia que estão a assistir e depois contam para os próximos 7 o resto das cartas. Portanto, o primeiro dia, afastamento, não é? Alguém que está a tirar um tempo para ele próprio para encontrar respostas. Temos um ermita, esta carta fala do sentido da vida, não é? Quais as escolhas que eu fiz, o que é que eu quero escolher daqui para a frente, o que é que faz sentido para mim, quais as prioridades que eu quero redefinir. O ermita também fala de saudade. Então, se estão afastados dessa pessoa, é alguém que tem saudades e que pensa em vocês constantemente. No entanto, em busca das respostas. Como é que eu vou fazer daqui para a frente? Qual é o caminho que eu vou escolher e como é que eu vou trilhar esse caminho? Então também pensa muito nele ou nela, em primeiro lugar, tentando avaliar o que é melhor para ele ou para ela. É uma pessoa que se segura muito, porque esta carta da coragem é o arcano da força.
Então é alguém que tem uma capacidade de controlar as vontades, controlar os instintos, mas que pensa com toda a força em vocês e que tem que ganhar coragem para desabrochar. Pode ser uma pessoa mais fria, porque aqui nós temos uma flor a desabrochar do asfalto. Parece que não desabrocha da terra. Parece que essa pessoa, não é? Se estivéssemos a comparar plantar uma semente, parece que essa terra era infértil, que não ia dar flor, que a pessoa nunca iria demonstrar sentimento nem o lado mais sensível, mas é alguém que neste isolamento busca uma coragem para desabrochar. Comunicação. É alguém que está a tentar encontrar o caminho para comunicar com vocês, mas que se segura muito. Diana, comunicação, isso significa que vai comunicar no primeiro dia? Não necessariamente. Mas é alguém que pensa muito nisso e que está a ganhar coragem, está a amadurecer a ideia. Talvez tenha que se libertar de algo. Libertar do quê? Pode ser a libertação de um pensamento muito rígido, de uma maneira de ver as coisas, porque o ermita passa pelo amadurecimento e aprendizado. Pode ser também a libertação de alguma condicionante da sua vida particular, ok? Adaptem ao que fizer mais sentido. Aqui no segundo dia, o louco, não é? Eu quero ganhar coragem para ter a coragem de me julgar, para ter a coragem de um novo ciclo, para deixar para trás o que não me serve mais e permitir-me ao novo, mas não está pronto, porque o louco traz o despreparo, a imaturidade. Juntamente com a papisa, que é a voz interior, é alguém que está numa vontade louca de vir, mas que continua em silêncio. E que mesmo que comunique, vocês podem sentir que a pessoa comunica e depois não é clara na comunicação ou volta a afastar-se. E vem juntamente com a criança. O louco e a criança são duas cartas que me falam em renovação. Alguém que pensa muito, porque a papisa, ela pensa de uma forma muito profunda, e o ermita com a papisa, para além do amadurecimento a nível de ser humano, pode significar um amadurecimento espiritual e tentar compreender a vossa conexão com uma consciência mais elevada. Uma aprendizagem. Uma aprendizagem. A pessoa está a passar pelo processo. E nessa aprendizagem vai encontrar respostas e há um impulso muito grande para vir na vossa direção. Mas é alguém emocionalmente ainda imaturo e despreparado. É alguém que precisa sentir o pé mais firme no chão e uma autoconfiança maior para ter algum tipo de atitude. No terceiro dia, o enforcado, ou seja, continua paralisado, apesar desta vontade toda. Os amantes, ou seja, paralisado e a sofrer, porque temos aqui um coração bem grande, cheio de sentimento, mas temos a dúvida, vou ou não vou? E fica ali em cima do muro e não ata nem desata. Juntamente com a foice, continua o corte, continua o afastamento. E, portanto, é alguém que tem que cortar despreparo. É alguém que tem que cortar a dúvida e que tem que tomar uma decisão definitiva, ganhar a coragem, talvez, para se libertar de alguma coisa. Pode ser uma outra relação? Pode. Pode ser um outro estilo de vida de variados contextos, que pode variar de pessoa para pessoa? Pode. Mas que exige coragem fazer uma mudança. Então fica muito na vontade, fica muito no idealizar, mas depois chega a hora e não faz. Continua a passividade. No quarto dia, aqui já temos alguém que começa a sentir-se mais pronto. O mago já é um saltinho à frente do louco. Não é? Aqui no segundo dia é alguém que quer, mas não está pronto. Aqui a ideia já está mais amadurecida.
Eu vou arregaçar as mangas e vou-me decidir. Eu vou arregaçar as mangas e vou cortar o que tiver que cortar para voltar a renascer. Porque eu estou cansado. O 9 de ouros, que aqui neste deck é a cartinha da exaustão. Pode ser uma pessoa que também se dedica muito ao trabalho, mas que é uma escapatória apenas. E que passa os dias de uma forma completamente desmotivada. E que precisa deste refresh. Precisa de cortar o que o atrasa. E em conflito com ele próprio, não é? Aqui estamos naquela linha de estou pronto, não estou pronto. Toma decisão, ganho coragem ou não ganho coragem. Eu quero ter a coragem, mas eu tenho medo. Então eu estou quase no mago, mas eu depois regrido para o louco. Em que eu tenho falta de autoconfiança. Para enfrentar outras pessoas, para abdicar de outras coisas, para fazer mudanças na minha vida. Aqui a pessoa vai estar em conflito com ela própria e numa vontade muito grande de virar a página, mas que continua em conflito. A estrela, no quinto dia, não é? O mago com a estrela, alguém que nestes 2 dias aqui está a progredir um pouco, alguém que começa a ter um otimismo de que as coisas ainda são possíveis e a ganhar uma consciência. Temos aqui uma evolução entre o terceiro, quarto e quinto dia. Um amadurecimento das ideias, daquilo que ele quer para a vida dele ou dela. Pode ser que, entretanto, aqui nestes dias, ele tenha um conflito com alguém e ganhe a clareza que precisa de cortar essa situação na sua vida. E que sofre. Porque esse corte não é fácil. E que também ganha a consciência daquilo que vocês significam na vida dele ou dela e que talvez no passado ele não teve coragem de assumir. Ele não teve coragem nem responsabilidade para arcar com o compromisso de uma relação mais séria. Ou porque não podia, a nível de vida particular, por já estar inserido noutro contexto, ou simplesmente por imaturidade, por falta de estar preparado. Mas aqui temos uma evolução à base do conflito com ele próprio e com terceiros e também do sofrimento. Porque este vai e não vai, de quero e não tem atitude, também faz essa pessoa sofrer. Pode ser alguém que tenha que superar alguma coisa no que diz respeito à vida particular. No sexto dia, nós já temos um mundo que me indica eu quero-me abrir. Eu vou lutar por aquilo que me faz feliz, não é? Porque eu, entretanto, durante a semana, amadureci um pouco e ganhei uma clareza, aqui com o ermita e o as de espadas, uma clareza de quais as novas prioridades que eu vou definir na minha vida. Então eu corto aquilo que eu já não quero que me acompanhe e eu agora vou para o novo. Apesar de eu ainda ter medo, porque a lua fala de medos. Fala-me que pode ter situações que digam respeito ao passado dele ou dela que ainda não estão resolvidos completamente. E o mundo é regido por Saturno, juntamente com a carta de vidas passadas, pode-me falar que toda esta provação entre esta pessoa e vocês consoantes pode advir de um aprendizado que já estava no destino de uma vida passada. E o mundo com as cegonhas, vêm aí surpresas, uma nova fase. E portanto aqui a lua, que a carta de vidas passadas corresponde ao arcano da lua, a lua tem que ser interpretada neste contexto, uma nova fase. A pessoa aqui amadureceu, talvez por algum conflito até com alguém na sua vida em particular, amadureceu a ideia
que vai cortar alguma coisa e que quer o novo. Então aqui, no sexto dia, até podem ter aí uma surpresa por parte dessa pessoa. Uma surpresa no contexto de fazer alguma coisa que não é costume. Ou através de uma palavra, ou através de uma revelação, ou alguma atitude que não é costumeira da parte dele ou dela. Porque temos aqui energia de afastamento e aqui já é uma energia de quem se quer abrir, de quem quer manifestar alguma coisa. Então este ermita que é em busca de respostas no primeiro dia, durante a semana as respostas vão vindo aos poucos. No último dia nós temos a Lua, a nova fase, temos a participação, alguém que quer ter atitude para uma aliança. Apesar de haver, da pessoa esconder um receio, uma falta de autoconfiança, a vontade do novo é muito grande. Eu acredito que nos 2 últimos dias não será para todos, mas para uma boa percentagem vai haver, no mínimo dos mínimos, uma tentativa de comunicação ou de dar um sinal de fumo de uma maneira muito indireta. Porque a Lua, ela traz aquela parte que ainda não está muito clareada, não é? Traz aquilo que ainda está no oculto. Pode ser uma maneira de comunicar indireta. Ou que não revela diretamente as reais intenções. Mas é uma nova fase para novidades a nível da aliança com estrutura. Então aqui nos 2 últimos dias temos aqui uma melhoria. Entretanto, aos poucos, vai ganhando coragem. Não é uma coragem que é manifestada de uma forma impulsiva, não é? Em que eu vou com tudo e mergulho a fundo. Não. Mas é uma coragem que, devido até a algum cansaço da rotina da vida dessa pessoa e do sofrimento, ele vai começar a ganhar. De forma gradual. Por exemplo, um like numa foto na rede social, um sinal de fumo no WhatsApp, uma mensagem como quem não quer a coisa. Há aqui uma energia de alcançar algo mais. E outra coisa eu tenho que dizer, na vida particular desta pessoa, pode haver alguém, quem eu não sei, mas pode haver alguém que já tenha tentado tramar essa pessoa no plano espiritual. Ter feito alguma coisa no oculto, no sentido de lhe atrasar a vida, de lhe fechar os caminhos. Pode ser também a situação de uma outra pessoa com quem ele esteja e que acabou por fazer uma magia para o tentar aprender. Mas que temos energia que isso vai sair do caminho e que vem aí uma nova fase. Tá bom? Portanto, aqui nos 2 últimos dias temos um desenvolvimento. Eu noto, desde o primeiro para o último dia, essa busca de respostas vai ter essa resposta. Vai ter uma clareza mental. Quais são as prioridades que eu deixo para trás e o que é que eu quero daqui para a frente. E o desejo muito grande de mudança. Tá bom? O desejo de se julgar, se houver distância geográfica, de vir na vossa direção, porque até aqui foi alguém que se manteve mais afastado, mais silenciado e um pouco condicionado à sua vida particular e, para alguns casos, à própria imaturidade e despreparo. E que ficou ali apenas a viajar na maionese em relação a vocês, mais no sentido da idealização. Mas aqui eu vejo o plano da atitude para o novo e que passa por escolhas. Não é ninguém que vem derrompante, mas que tem a energia positiva de começar a dar sinal de vida. Tá bom? Eu espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários se acham que realmente fez. Acredito que entre 60% a 80% vocês vão conseguir retirar aqui uma mensagem relevante para o vosso momento. Se é a primeira vez que me assiste e se gostou,
Não saia sem ativar o sininho. Energia de troca, coloquem o like, o comentário e a partilha do vídeo. Um beijinho muito grande para todos vocês. Fiquem bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.